você não vai fazer nunca efeito nocebo, que é você falar assim, ó, o seu caso não tem jeito. Isso é um efeito nocebo. Às vezes existe um jeito, você não sabe, e você fala que não tem jeito. Você está acabando com a vida do cara, acabando com as esperanças. Agora, o efeito placebo vai beneficiar o cara. Às vezes vai beneficiar. Muitas vezes a dose de 200 que eu uso, 300, não é suficiente, mas ele já sente melhor. E tá bom, tá ajudando a pessoa. Exato. Eu vim da área acadêmica, né? Então, assim, eu tinha uma certa tara nessa questão de, não, tem que ter a evidência científica, tem que ter a coisa assim, eu tenho que demonstrar, eu tenho que saber o mecanismo da coisa. Quando eu fui para a clínica, né, que você está diante de uma pessoa, você está diante de uma pessoa que não está dormindo, você está diante de uma pessoa que está ansiosa, você está diante de uma pessoa, sei lá, que está cansada, que está tendo casamento destruído por falta de libido. Nessa hora você fala, cara, se for placebo, mas resolveu o teu problema, que bom. Exatamente. Me fala se existe, Renan, alguma relação, alimentação, aqui em Floripa eu vejo as pessoas que têm uma alimentação mais voltada para plant-based, né? Vegetariana, vegana. Eu percebo uma relação muito forte com problemas, por exemplo, inchaço abdominal, a pele fica mais frágil, a parte mental assim fica muito mais ansiosa, às vezes tem depressão, ansiedade. Você percebe alguma relação desse tipo de alimentação com algum acometimento emocional? Eu estou começando a receber casos assim. Está começando a aparecer vegetarianos e veganos. A pessoa vem descrevendo um cansaço, ela vem descrevendo, né? Geralmente, a coisa é muito associada a cansaço. Eles me procuram por essa questão de cansaço, né? A fadiga. Geralmente são pessoas que você vê que a ingestão de B12 não está insuficiente, né? Eu estou esperando até algumas dosagens. Eu peguei uma leva faz pouco tempo, estou esperando ver a dosagem de B12, por exemplo, dessas pessoas, né? Que é uma vitamina que influencia em casos de humor, assim, de modo interessantíssimo, tá? E outra coisa que eu percebo também, eu trabalho muito com a questão da ingestão de proteína, né? Eu vejo que, assim, eu já estudei muito low carb, já gostei muito da low carb, mas hoje em dia eu abro mão, às vezes. Nesse caso aqui, vamos tentar, não vou fazer tanto low carb, mas tem uma coisa que eu gosto muito, é o high protein, né? Deixar a proteína sempre, tentar fazer com que o indivíduo consuma uma boa quantidade de proteína, mínima pelo menos, né? Mínima, porque as pessoas estão vendo para o consultório sem consumir a quantidade mínima. De origem animal, você está falando? De origem animal. E porque, assim, quando você começa a consumir, você já sente tônus muscular melhorando, você sente a capacidade física melhorando, a ansiedade, né? Baixa. Essa proteína distribuída ao longo do dia, você faz com que essa pessoa fique mais estável. Até porque ela fica com menos fome, né? Você fica com menos fome, sem estômago cheio, você está sempre saciado, você fica mais estável. E, enfim, eu tô pegando muita gente com essa questão de cansaço, esses vegetarianos veganos, e você vê que a ingestão de proteína é ridícula, né? E você atribui o quê? A B12, ao triptofano da proteína, que também vai transformar em serotonina? Não, física, estruturação física. A pessoa flácida, você tá entendendo? Perdeu massa muscular. É mais básico, sabe? E aquele magrinho flácido, né? É a mulher magrinha flácida. Exatamente. É o que você vê. E assim, e é engraçado que as pessoas ainda chegam pedindo, não, mas e a hora pronobis? Não, mas e o feijão? Eu tenho que abrir a tabela nutricional e falar, então, 100 gramas de feijão cozido, você tem pouquíssima proteína, e assim, para conseguir isso, daí você vai consumir um monte de carboidrato junto, então não dá, não sei o quê. Você comentou de distensão abdominal, né? O último caso que eu peguei tinha muita distensão abdominal. Era um caso onde tinha muito cansaço, flacidez e distensão abdominal. Era vegetariana? Vegana. Os veganos que eu peguei que estavam assim, eu falei, cara, para de comer essa folhada toda aí e começa a comer carne. Não deu outra. Os que eu peguei que estavam assim, inclusive amigos meus, fermenta. A folha fermenta, a celulose ali fermenta no estômago e vira uma flora bacteriana completamente diferente. Nosso intestino, ele tem uma estrutura muito mais parecida com o animal carnívoro do que o animal herbívoro. O animal herbívoro tem 4 estômagos, é uma proporção entre o intestino delgado e o intestino grosso, é um intestino delgado curto e um intestino grosso, que é onde ocorre a fermentação, longo. O ser humano é um meio termo entre o herbívoro e o carnívoro. O carnívoro é um intestino delgado longo e o curto, o grosso, bem curtinho, um cachorro. O grosso é uma coisa reta, é um cano, acabou. Quase não fermenta nada. E o ser humano é o cólon ascendente, transverso, descendente, acabou também. É bem curto. Então quase não tem espaço para fazer fermentação. Então o sistema digestivo do ser humano
é muito mais parecido com o animal carnívoro do que um herbívoro, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vitamina B12. Algum caso você percebeu, assim, que melhorou muito? Uma coisa que me marcou muito não foi um caso que eu peguei, tá? Mas foi um caso descrito na Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, quando eu estava estudando, né, a B12 foi um dos primeiros assuntos que eu fui estudar, que o doutor Ítalo Marcini comentou muito dela, eu falei, deixa eu estudar ela. E eu achei, é um artigo que está em português, inclusive, né? E era um caso de depressão refratária. Então, uma mulher que já estava aí há 10, 12 anos tratando de um quadro de depressão, já tinha passado por diversas medicações e não tinha melhorado do quadro. Tá? E, em determinado momento, resolveram dosar a B12 da mulher. Porque, veja, a B12 ela é uma vitamina que ela tem diversas funções, né? Ela tem algumas funções, por exemplo, no amadurecimento das hemácias, né, dos glóbulos vermelhos. Então, assim, é comum você ter um tipo de anemia específico, né, em quem tem deficiência de B12. Mas essa mulher não apresentava esse tipo de anemia. Então a coisa passou. E aí resolveram dosar a B12 dela. E viram que ela tinha uma deficiência gravíssima de B12. Né? E aí resolveram, então, repor a B12 da mulher. Veja, a mulher já estava há mais de uma década, né, recebendo medicação sem melhora. Em 6 meses ela teve alta do quadro depressivo. Em 6 meses ela teve alta do quadro depressivo? Isso daqui, eu mando para você depois esse artigo. Ela parou de usar antidepressivo? Depois de 6 meses parou. Ela teve alta. Isso? A situação dela era deficiência de B12, era isso. Se você tem a B12, por exemplo, a função, né? Isso daí que foi um comentário que me fizeram, inclusive, aqui no Instagram, né? Eu estava alertando para o pessoal, fiz uma semana só de B12, falando, vocês têm que ver essa vitamina, vocês têm que começar a dosar essa vitamina, que quando você menos espera, ela tá baixa, né? Esse pessoal, muita gente muito bariátrico, né? Recebo muito bariátrico, geralmente eles não fazem a reposição de vitamina corretamente, a B12 vai lá pro chão, aí começa a aparecer sintoma de depressão, tal, mas é a B12, né? E aí, enfim, uns relatos que eu recebi de neuropatias, né? Porque a B12, ela também está associada à síntese da bainha de mielina do sistema nervoso central. Então, para a função de neurônio, você precisa ter B12 adequada. A função mais básica de neurônio. Né? Para que se faz a transdução do sinal. Exatamente. Fora neurotransmissor, enfim, outras coisas. Fora isso que ela também tem ação nessas coisas. E o problema é que antes de desenvolver esses problemas neurológicos, vem os problemas emocionais, né? Muitas vezes a fadiga, isso é o que mais chama atenção, né? Exato, é uma fadiga mental. Que muitas vezes é confundido com depressão, né? Que é confundido com depressão, né? Também. A coisa, né, fica misturado, né? O quadro clínico de depressão é difícil de diagnosticar. Você pega uma deficiência desse tipo, a depressão é B12 que está faltando.